Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Meu entrevistado de hoje será Diego Schmidt, que é engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. E o tema da nossa entrevista será planejamento da alimentação do gado para o inverno. Diego, muito bom ter você aqui, é um prazer enorme, seja muito bem-vindo. Olá, Divino, obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, em nome do Grupo Nortene, agradeço bastante o convite e a oportunidade. Cara, nós vamos falar de um tema da hora que o pessoal já tem que começar a se preocupar, começar a se planejar. Ano passado teve muita gente, quando se atentou para o tema, a coisa já tinha passado de hora, e esse ano muita gente se antecipando, né? Então nós vamos falar de planejamento de alimentação do gado para o inverno. Só que antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria que você falasse quem é o Grupo Nortene. Certo. O Grupo Nortene é um grupo, uma empresa brasileira, né? Hoje esse grupo tem 41 anos de existência. Ela está sediada na Grande São Paulo, na cidade de Barueri, né? O grupo hoje perfazem um total de 5 empresas. É uma empresa transformadora de plásticos, né? Voltada para vários tipos de negócio, com atenção maior para a agricultura, mas também tem infraestrutura, engenharia civil, meio ambiente, né, mineração também, enfim, um portfólio bem extenso de produtos plásticos, né, para atender todos esses mercados, né. Então temos mangueiras de irrigação, mulching, filmes agrícolas, geomembranas, e muitos desses produtos nós somos pioneiros, né. Então, uma empresa já muito consolidada e líder de mercado nesse segmento. Muito legal, cara, bem bacana. Bom, a partir de março, abril, as chuvas já começam a ficar mais escassas, né? Esse ano tá bom de chuva, mas a partir desse momento as chuvas já começam a diminuir. E aí já começa a ter a preocupação com a escassez de alimentos para o gado. Qual é o planejamento que o pecuarista deve fazer para enfrentar esse período, Diego? Exatamente, Divino. A partir de abril aí a chuva já começa a cessar, né? Alguns lugares um pouco antes, alguns lugares um pouco depois, mas o fato é que nós temos aí de 5 a 6 meses quase de escassez de chuva, né? Ou com muito pouca. Então, o pecuarista que hoje, de alta tecnologia, que tem aí um planejamento bom para manter o gado produzindo, seja carne ou leite o ano todo, ele tem que se preparar, né? E esse planejamento passa por vários critérios, né? Primeiro ele tem que saber o tamanho da propriedade, o número de cabeças de gado que ele tem, quanto que ele quer produzir, né, durante esse período, seja carne ou seja leite, para que ele possa, então, fazer todo a questão do planejamento do tipo de matéria-prima que ele vai plantar, né, para fazer a silagem. No caso tem que ser 95% do Brasil faz com milho, né, então ele vai saber qual milho vai plantar, qual que se adequa, qual genética que se adequa melhor para a região dele, né? Então, toda a questão operacional, toda a questão de mão de obra, a questão dos insumos, então tudo isso já tem que ter planejado lá no começo das águas, né? Porque o milho que ele vai oferecer para o seu animal agora na época de escassez, ele foi plantado na época das águas, né? Então esse planejamento tem que ter sido feito lá no meio do ano passado, né, na entre-safra do ano passado. Então, após isso, ele vai fazer todo o plantio, vai fazer todo o manejo desse milho, né, no caso, para que agora, em março, fevereiro, março, ele vai colher, né, na verdade já está colhendo isso desde janeiro, e vai ensilar esse material, para que lá em abril, maio, esse produto já esteja pronto para oferecer para os animais. Então, é um planejamento que começou, na verdade, antes da safra, né, no ano passado,
para que nessa entre-safra agora deste ano, ele tenha preparado o alimento para o animal. Ô Diego, a pecuária brasileira ela é bem heterogênea, então você tem micro, pequeno, médio, grande, muito grandes pecuaristas. E muitas vezes o pecuarista ele não tem, esse é um assunto recorrente aqui, vira e mexe nós estamos falando dele, ele não tem a preocupação com o pasto, né? Então pastos muito degradados e tal. Se ele não tem a preocupação com o pasto, ele já tem em mente a necessidade desse planejamento de se precaver buscando ter o alimento para o animal? Na verdade, o pecuarista, até pouco tempo atrás, era considerado no Brasil um pouco amador, né, que não investia em tecnologia, né, eram geralmente criações extensivas, né, sem nenhum cuidado com as práticas de manejo, né, com pastagem, com o manejo do gado, a sanidade, enfim. Só que isso começou a mudar bastante, né, muito por conta dos trabalhos das empresas de pesquisa, né, as empresas de extensão, Embrapa, enfim, as empresas estatais, né, que fazem esse trabalho de extensão, e também das cooperativas, né, que hoje se organizam muito bem para dar um suporte para esses produtores, né. Então, hoje, boa parte dos produtores sabem o que tem que ser feito, sabe que não adianta ter uma área enorme se não produz. Ele tem que produzir muito bem numa área que ele tem, né, o máximo que ele puder. Então, isso passa por investimento em tecnologia de manejo, sementes, insumos, genética de boi. Então, e geralmente isso ele tem, né, já tem muito claro aí, fornecido pelas cooperativas, pelos consultores, né. Então, hoje o produtor, diferente de 20 ou 30 anos atrás, ele está evoluindo bastante, né? Até porque o mercado consumidor também evoluiu, né? O consumo aumentou e a exigência pela qualidade maior, né, de produtos mais saudáveis, produtos mais sustentáveis por parte da população está muito alto. Então, ele se viu obrigado a acompanhar essa evolução. Então, hoje o produtor tem mais ciência de que ele precisa realmente investir em tecnologia. Diego, por onde deve começar esse planejamento? O planejamento deve se iniciar, primeiramente, o quanto que o produtor quer conseguir produzir, seja em leite ou em carne, né? Então, a partir disso, ele vai se basear no tipo de material que ele vai consumir, né, para fazer a silagem, qual será o manejo, quais serão os insumos, quais serão os gastos com operacional, com mão de obra, qual que é a área da fazenda que ele tem disponível para isso, qual que é o regime de chuvas que ele tem, né? Tudo isso para que na época de escassez, de água, né, de chuva, ele tenha ali já pronto um alimento de alta qualidade nutricional para dar para os seus animais. Bom, eu toquei no assunto da pastagem no bloco anterior. Quais são os cuidados que você deve ter com a pastagem para não ter perrengues nesse período? Primeiro, existem vários tipos de gramíneas, né, para que seja oferecida para o boi. Então, algumas delas se adequam melhor para determinado tipo de clima, de altitude, de solo, né? Então, primeiramente, é recomendado que ele faça uma análise de solo, se possível, consulte algum técnico na região para que indique o melhor tipo de pastagem, né? Mas, na verdade, todo o cuidado que tem que ser feito é o cuidado sanitário, né? Para erradicação de algum tipo de praga, né? Para erradicar alguma planta daninha. Então, são esses tratos básicos, né? Que devem ser levados em consideração. E, além disso, fazer muitas regiões que são áreas menores, né? Mais adensadas, criações mais intensivas, atentar para a questão dos piquetes, né? Então, o animal vai se alimentar numa área por um tempo, após isso ele passa para uma outra área, essa área vai ficar em descanso por um tempo até que a pastagem se recupere. Então, são vários manejos que são necessários aí para que ele mantenha esse gado em alta produtividade.
Eu lembro que ano passado muita gente deixou para comprar o milho e quando foi comprar os preços estavam lá nas alturas. E esse ano, novamente, o milho está com preço bem alto, né? Como enfrentar a alta desses insumos nesse momento crítico? Olha, hoje, basicamente, o gado tem duas fontes de alimento, né? São as fibras, que é a silagem, né? A pastagem, a silagem, e a outra são os grãos, que é a fonte de amido, né? De energia para esses animais. Ele tem que ter as duas fontes. Não existe consumir uma ou outra, ele tem que ter as duas. A grande diferença é o equilíbrio entre as duas. Quando a gente está no momento que tem uma alta no preço dos grãos, né, que isso vai encarecer a alimentação, nós chamamos esses grãos de concentrados, né? Quando há um aumento dos preços dos concentrados, o produtor tem que se focar mais ele tem que compensar essa alimentação com a silagem, né, com o pasto. Então, por isso que é necessário que o pasto seja de alta qualidade nutricional. Então a gente sempre bate em cima, né, que pensando na escassez lá na época de falta de chuva, no processo de silagem, é importantíssimo que todo o processo de silagem, a fermentação seja excelente para que ele entregue um produto nutricionalmente da melhor forma possível, melhor qualidade possível para o animal. E dessa forma ele vai depender cada vez menos dos concentrados, né, que são os grãos. Então, numa época de alta de preços assim, essa é uma saída. Então, ele compensar a alimentação de concentrados com a silagem, tá? Com o capim, né? Então, mas isso não é que ele vai deixar de dar os grãos, né? Os concentrados. Ele vai só diminuir e aumentar, compensar isso com as fibras, né? Que é a silagem. Essa é uma forma de sair fora um pouco desse aumento de custo. E como fazer a escolha da silagem mais apropriada? Olha, hoje no Brasil existem alguns tipos de gramíneas, né, que o pessoal usa para silagem. Mas eu te falo que mais de 90% é utilizada a planta de milho, né, a planta inteira picada, né, até por conta já do manejo um pouco mais fácil, né, dessa planta, da disponibilidade de grãos também, do custo, né. Mas o pessoal, regiões que usam sorgo, tem regiões que usam até cana-de-açúcar, né, regiões mais próximas aí de usinas, né? Sim. Mas mais de 90% é o milho, né? Então, existem empresas hoje especializadas em comercializar milho, sementes de milho, focadas na silagem, né? E vão desenvolver plantas já focadas nesse tipo de alimentação, nesse mercado, né? Que é de alimentação de gados. Então, uma dica é o produtor correr atrás dessas empresas, estudar bastante as genéticas, né, e achar o material que mais se adequa à região dele, né? Se a região chove mais, chove menos, tipo de solo, temperatura, luz. Então, todas essas informações são fornecidas por essas empresas. Ô Diego, como é que é feita a equação da quantidade de silagem necessária? Olha, é pelo número de bois, né, da fazenda. Então, tudo passa por dois fatores. O número de cabeças de boi e o quanto ele quer produzir, seja carne ou leite, né? E o tempo que ele vai precisar desse alimento que ele calcula que vai ter essa escassez de chuva, né, que vai estar sem pasto. Então, com base nisso, você vai saber a área de milho que você vai plantar, você vai saber quanto as toneladas de milho que você quer colher, né? Então, esse é o planejamento básico, né? Mas sempre focando no número de animais, quanto que ele quer produzir e o tempo que ele vai precisar fornecer esse alimento para o animal. Silagem é algo complexo, não é algo tão simples assim. O que é uma silagem bem feita? Olha, o processo de silagem nada mais é do que fazer a conservação desse alimento para que, na época de escassez, o gado tenha ali uma fonte nutricional, né, consiga se alimentar. O processo de silagem ele passa por um processo de fermentação anaeróbica. O que é isso? Uma fermentação sem oxigênio. Então, esse milho que o produtor plantou agora na época das águas, ele vai colher agora, janeiro, fevereiro, vai picar todo esse material
vai adensar ele, seja no solo, seja numa trincheira, que é onde vai ser feita a silagem. Ele adensa esse material justamente para tirar todo esse oxigênio possível e para que não haja para que não haja esse contato do material com oxigênio, essa silagem é coberta por materiais plásticos. É aí que nós entramos, né? Então, essa vedação vai fazer com que não haja contato desse material ensilado com o oxigênio do ambiente. Então, vai acontecer ali um processo de fermentação anaeróbico, e essa fermentação vai baixar o pH interno, ao mesmo tempo que vai favorecer o aumento nutricional desses alimentos lá dentro, né, por uma série de questões bacterianas, enfim. Todo esse processo ele vai fornecer para o material, para o animal, um material com alto valor nutricional, né, e conservado, né, porque vai baixar o pH, enfim, vai ficar ali isolado, né, da atmosfera. Então, o produtor garante, então, que na época de escassez ele consegue entregar um alimento conservado e com alto valor nutricional. Mas, lembrando, para que isso aconteça, o processo de vedação desse alimento tem que estar 100%, né? Tem que usar material de qualidade e essa vedação tem que ser 100% do contato com oxigênio, né? Para que esse alimento chegue o melhor possível lá na época da escassez. Só para o pessoal entender direitinho, se ficar oxigênio lá dentro, o que acontece? Olha, se ficar oxigênio, essa silagem começa a fazer uma fermentação, só que aeróbica, né, com contato com oxigênio, mais conhecido como começa a estragar, né? O alimento começa a ficar escuro, viscoso, porque aí você tem as bactérias que nós não queremos, né, agindo. Então começa a estragar, deteriorar esse alimento, né? Então geralmente começa da superfície da silagem e vai indo para o meio, né? Então nós queremos que haja uma fermentação, mas sem oxigênio. Uma vez que entrou oxigênio, esse produto começa a se degradar. Automaticamente você não consegue oferecer isso para os animais, porque você vai causar danos à saúde, né? O próprio animal refuga por conta do sabor do alimento. Então você vai ter duas perdas, na verdade. Você vai perder o próprio material ensilado e vai deixar de oferecer ele para o animal. Você vai perder em produtividade também, de leite ou de carne. Ele não vai ficar palatável para o animal e ainda vai ter bactérias ali que vão fazer mal, não é isso? Exatamente. Pode até gerar abortos nos animais. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Diego, uma silagem bem feita, ela pode suprir a demanda nutricional dos animais sem tanta dependência dos concentrados? Pode sim. Uma silagem de alta qualidade, ela oferece nutricionalmente, ele supre nutricionalmente boa parte das demandas do animal. Obviamente que a gente, igual eu falei no bloco passado, ele não pode deixar de dar os concentrados, que é uma fonte de energia. Certo. Né? Mas quanto mais qualidade essa silagem tiver, menos dependente ele fica desses concentrados. Ele consegue fazer um balanço melhor, até para evitar a questão do custo. Pois é, uma coisa que a gente observa muito, Diego, é que muitas vezes não existe aquela preocupação, né, na hora de acondicionar essa silagem, né? Então muitas vezes o pessoal vai lá, fura um buraco meio de qualquer jeito, pega uma lona preta dessas aí que você encontra em qualquer lugar, joga aquela lona ali no chão e começa a fazer um negócio. Qual que é o condicionamento ideal dessa silagem? Olha, igual nós comentamos no início, né, o produtor hoje ele está muito mais atento a esses detalhes, né? Embora ainda haja alguns vícios, né, vamos dizer assim, por parte de algumas regiões, alguns produtores que realmente não se interessam muito em fazer a coisa mais profissional, né? Então, mas eu te falo que boa parte aí já tem conhecimento técnico, já é orientado, já é visitado por técnicos, né, por empresas, enfim.
Mas o ideal é que ele faça essa. É só a gente pensar, né, o custo que esse produtor teve desde o planejamento, desde o plantio do milho, né, do material de silagem, o custo com insumos, operacional, mão de obra, e na hora dele estocar esse alimento que tem um valor tão grande para ele não pode errar. Né? A gente não pode dar esse luxo, mas numa época que nós estamos aí com um custo de produções alto. Né? Então, agora é o pior momento para o produtor escorregar, vamos dizer assim, né? Ficar desatento. Então, o ideal é fazer ali um planejamento correto, já reservar um local na propriedade para fazer a estrutura para silagem, né? Seja silagem em trincheira, seja silagem de superfície, preparar esse solo, né? E principalmente fazer todo o processo corretamente, né? Adensar o material, retirar o oxigênio, picar bem esse material também e fazer a cobertura com plástico de qualidade. Um outro erro muito recorrente do produtor é pensar que, já fiz tudo, agora vou botar qualquer tipo de plástico aí em cima, já vai me adiantar. Não, isso não pode ser feito, pessoal. Ponha o plástico de melhor qualidade possível, plástico material virgem, plástico de alta resistência mecânica, plástico que seja resistente à degradação da luz solar. Tudo isso vai ser fundamental para que a sua silagem seja perfeita para os seus animais. Qual que é a importância desse plástico, Diego, nesse processo? Então, o plástico hoje, a função principal dele é fazer a vedação, né? Isso. Principalmente fazer a vedação contra o oxigênio e refletir o excesso de calor e luminosidade para fora, né? Por isso que esses plásticos geralmente são dupla face, branco por fora, preto por dentro, para que ele reflita o excesso de calor e luz e para que internamente a temperatura fique mais estável, né? E para que não atrapalhe o processo fermentativo. E outra coisa, né? O plástico, a gente fala muito em qualidade, que ele tem que ser 100% virgem, para que ele realmente seja uma barreira de oxigênio. Né? Existem muitos plásticos oferecidos no mercado que tem material reciclado, que ele é um material mais poroso, né? Deixa passar oxigênio. É um material que vai se degradar rapidamente pelo sol, pelo tempo, né? Às vezes o animal ele pisa em cima e acaba rasgando. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que atentar. Então, você tendo um plástico de alta qualidade de matéria-prima, você sai fora desses problemas, né? E assim, Divino, a gente sempre fala, hoje, o plástico, todo esse custo que nós conversamos aí, o plástico representa só 1% de investimento, desse investimento todo. Então, não é o lugar da gente fazer economia. Tem que comprar plástico de alta qualidade. Pois é, mas como é que o pecuarista vai saber qual é o plástico ideal na hora da escolha lá? Olha, para quem já trabalha com silagem há muito tempo, consegue enxergar alguns detalhes ali no tato, né, passando a mão, até visualmente a gente consegue ver que plástico é de boa ou má qualidade. O plástico de boa qualidade, você vê a textura muito lisa do plástico, geralmente ele é bastante igual, né, durante toda a sua extensão, não há deformidades, é um plástico muito, como é que eu posso dizer, as cores são fortes, tanto o branco é muito branco, o preto é bastante preto. Certo. Então você não tem algumas bolinhas, alguns pontozinhos que indicam presença de reciclados. Já o material de baixa qualidade não é um plástico, vamos dizer assim, íntegro, né? Ele tem várias ondulações, ele vai ter alguns defeitos na sua extensão que indicam material reciclado. A cor preta dele não é tão preta, é mais acinzentada. Então, você consegue perceber, até a olho nu, que esse plástico não tem boa qualidade. Tá? Mas o principal é recorrer a fornecedores que têm um bom histórico no mercado. Né? A escolha desse material correto pode ajudar... Não sei se eu estou viajando na maionese, né? Se eu tiver, você já me fala aí. Ela pode ajudar a aumentar, por exemplo, o ganho de peso do animal ou a produtividade de leite,
Porque você, pelo que eu entendi, ele vai trazer, ele vai ajudar a ter uma qualidade melhor dessa silagem, desde que bem usado, lógico. Né? Isso pode refletir de alguma forma nesse ganho de peso ou no aumento da produtividade do leite? Pode e muitas vezes ele é fundamental. Tá? Um plástico de alta qualidade, ele vai fazer a vedação completa desse material. Tá? Nós temos alguns casos aí de material feito coberto com material plástico de baixa qualidade e houve uma perda muito grande na qualidade da silagem. Então o material, o valor nutricional também fica ruim, né? E o que isso quer dizer, pessoal? É que o gado chama-se conversão alimentar. É quanto que ele come que vai ser convertido em peso, seja leite, seja em carne. Se você tem um material de silagem de ótima qualidade, para o garne, você vai precisar de menos quantidade dessa silagem de qualidade para ganhar o mesmo peso, né, que você deseja para o boi, né, seja leite, seja carne. Ao passo que se você usar um plástico de baixa qualidade, a silagem vai ter um valor muito ruim nutricional. Ele vai se alimentar muito mais para ter o mesmo ganho de peso e de leite, né, ou de carne. Então, isso chama-se conversão alimentar. Então, se você faz aí uma silagem de alta qualidade, alto valor nutricional, o gado vai ter uma produtividade alta, né? Ele vai ter uma conversão alimentar muito boa. Então, ele não vai se alimentar mais para ter o mesmo ganho, entendeu? Coisa que não acontece com uma silagem ruim, né? Que geralmente usa um plástico de baixa qualidade. Diego, você trouxe informações fantásticas, cara. Tenho certeza que você ajudou muito, muito mesmo o nosso ouvinte, o pecuarista que está nos ouvindo agora. Muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui e volte outras vezes, viu? Obrigado, Divino. Obrigado a todos aí do AgroProsa. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome do Grupo Nortene. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.